Esta é a recepção reservada aos seres angélicos. Mas naquele mesmo dia, depois do sepultamento, eis que ocorre um fenômeno muito singular na sede da Federação Espírita Brasileira no Grupo Ismael. O médium, que era um instrumento do guia espiritual do Brasil, Ismael, recebe Adolfo Bezerra de Menezes, que retorna pela psicofonia à mediunidade falante para dizer aos amigos de como se encontrava no mundo espiritual. À semelhança de Jesus, guardadas as proporções compreensíveis, era a ressurreição, a vida em abundância, dizendo que, de acordo com como vivamos na terra, despertaremos no mundo espiritual, porque a morte não é nenhuma mensageira de transformações. Cada qual morre como vive. Aquele indivíduo que tem uma vida nobre desencarna de maneira edificante e ressuscita em banhos de luz. Aquele que tem uma vida pervertida, sensualista, perturbada, desperta aturdido, sofrendo os implementos da sua injunção. Assim que ele chegou lá, ele já começou a trabalhar? Como que foi, como o trabalho de Bezerra de Menezes lá no mundo espiritual? Após a adaptação natural, é claro, ele foi consultado pelos mentores que laboram na pátria brasileira e, por certo, no mundo espiritual que abrange todo o nosso planeta terrestre. E considerando-se a sua folha de serviços, ele que tem uma trajetória espiritual muito larga, desde os tempos apostólicos, digamos que desde o século II, quando ele deu a vida por amor a Jesus e repetidas vezes, e ele optou por servir à nacionalidade brasileira, a qual muito ama, e graças a isso recebeu o aval das entidades nobres em nome de Cristo Jesus, o governador por excelência do planeta terrestre, para que continuasse aqui na psicosfera da pátria do Cruzeiro, atendendo às necessidades das criaturas, iluminando-lhe os caminhos, equacionando as suas dificuldades pela inspiração e, acima de tudo, conduzindo para uma visão otimista da vida, especialmente na área do serviço e do amor. Divaldo, vou abusar, né, da sua presença e pedir mais uma vez que você narre uma história muito singular e também muito emocionante a respeito dessa decisão que Bezerra tomou de permanecer na psicosfera do nosso planeta em função de todo o seu histórico. E se refere a uma festa que ocorreu por ocasião dos 50 anos comemorando, se é que eu posso usar a palavra comemorar, da sua morte, do seu desencarne. Você poderia nos abrilhantar com essa história tocante? Quando foram celebrados os 50 anos de sua desencarnação, o mundo espiritual é pulsante. Basta que nós digamos que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Tudo quanto nós temos na Terra, é claro, nós temos no mundo das origens, somente que mais aprimorados, mais aperfeiçoados. Os grandes inventos da ciência e da tecnologia de ponta vêm de lá. Inicialmente, as entidades venerandas elaboram programas para desenvolver a sociedade terrestre e reencarnam-se missionários que trazem no seu inconsciente profundo essas imagens, que mais tarde transformam em instrumentos para fomentar o desenvolvimento intelecto-moral da sociedade. E naquela oportunidade houve uma grande reunião, na qual participaram espíritos desencarnados e muitos espíritos encarnados da Terra, amigos do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, simpatizantes da obra do bem. Acredita-se que aproximadamente num anfiteatro, que faria recordar um anfiteatro grego, estivessem umas 5.000 pessoas. Na parte central havia aquela mesa de destaque. Ia-se celebrar o cinquentenário de desencarnação do grande apóstolo, mas não apenas da sua desencarnação, das obras de benemerência praticadas por ele em a comunidade brasileira. É quando ele se adentra, modesto, no entanto, irradiando esta luz mirífica que atingem os espíritos elevados. Assessorados por entidades venerandas, acercam-se da mesa central e são recepcionados por vários espíritos que viveram aqui no Brasil, espíritos espíritas, e que morejaram em favor da divulgação do Evangelho e da doutrina espírita na pátria brasileira.
Segundo estou informado, em determinado momento após a apresentação da figura conhecida do venerável apóstolo, o espírito Leon Denis fez uma exortação a Jesus em gratidão e pronunciou uma breve conferência de exaltação à figura de Bezerra de Menezes em nome dos espíritas internacionais. Logo depois, o nobre espírito Manuel Viana de Carvalho, em uma peroração rica de bênçãos, falou sobre a gratidão dos espíritas do Brasil a este eminente sacerdote do amor. As vibrações eram lúcidas. Parece que no ar estavam as músicas grandiosas. Jesus, a alegria dos homens, cantado por um coral que poderia ter aproximadamente 200 vozes infantis. Seria como que uma película cinematográfica de grande êxtase. Bezerra de Menezes levanta-se e com muita simplicidade diz apenas: eu não mereço. Nesse momento você tem a impressão que acende o spotlight e aparece uma entidade veneranda, um espírito superior. Era a mensageira de Maria Santíssima. Ela vem até Dr. Bezerra de Menezes, desenrola um pergaminho em luz, e nesse pergaminho está a mensagem da Mãe de Jesus. No pergaminho diz: Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, tu podes escolher, dentro do sistema solar, o lugar onde possas reencarnar e queiras. Nós te permitimos fazer do teu futuro aquilo que te aprouver. E Dr. Bezerra, no ato de sublime humildade, cerra os olhos e fala com a voz embargada: se eu tivesse qualquer merecimento, eu suplicaria a rosa mística de Nazaré, a mãe de Jesus, que me permitisse ficar trabalhando no Brasil, enquanto houver sombras na terra do cruzeiro, dores e agonias. Eu suplicaria a honrosa oportunidade de atender a esses filhos do Evangelho. Houve uma expectação geral. E subitamente, à semelhança de uma mão que se materializasse no ar, com uma pluma tradicional, algo escreve: teu pedido será atendido, permanecerás na pátria brasileira. A Mãe Santíssima aqueceu em conceder-lhe ao pedido a sua anuência. E assim Dr. Bezerra de Menezes ficou entre nós até hoje. Mas ele não seria mais feliz se ele tivesse ido para um mundo mais evoluído? Talvez o nosso egoísmo dissesse que sim. Mas quando se trata de uma entidade do porte moral do Dr. Bezerra, não. Recordemos-nos de Jesus. Ele abandona o solo do Altíssimo, abandona as regiões sublimes para mergulhar na matéria, a fim de estar conosco, ensinando-nos o amor. Seguindo-lhe as pegadas, o Dr. Bezerra opta por servir antes que pelo desfrutar. Clube do Livro Amigos do Espiritismo. Ficando sócio do clube, você receberá em sua casa os melhores lançamentos de livros espíritas. Não perca essa oportunidade de ter os melhores livros pelo menor preço do mercado. Inscreva-se já, ligando 11 2979 2157 ou acesse www.amigosdoespiritismo.com.br. Os livros citados neste programa podem ser adquiridos na Mundo Maior Editora. Acesse mundomaior.com.br.